Meu nome é Dandara, eu tenho 22 anos. Pra mim, eu já cresci sabendo que eu era negra. Meu nome é Lucas Aguiar, eu tenho 23 anos. Eu me autodeclaro uma pessoa preta de pele clara. Meu nome é Karen Souza, sou estudante de jornalismo aqui na UFRN. Eu tenho 22 anos, sou natalense e sou uma mulher negra. Acho que falar de colorismo é falar sobre racismo. Não tem como falar de colorismo se não falar de racismo. Tem a questão do colorismo que a gente até considera um pouco de privilégio, mas ser tratado com o mínimo de humanidade não é privilégio. Mas é óbvio que a gente reconhece que no Brasil, quanto mais negro, mais retinto você for, pior vai ser o tratamento. Eu acho que quanto mais negro você for, pior. E ao mesmo tempo, se você for mais claro, não é melhor. É isso, resumidamente. Há certos ambientes que eu chego e eu me declaro pessoa negra, né, e eu sou julgado. Você não é negro, você é uma pessoa parda, ou você é mais branco do que negro. E aí vem essa invalidação também por ser uma pessoa de pele clara. A gente escuta, você não é negra, você é morena. Só que morena não é cor de pele, morena é cor de cabelo. A pessoa que tem o cabelo preto, ela é morena. E aí existe essa dificuldade mesmo da gente entender a nossa identidade como pessoa negra quando a gente escuta esse tipo de comentário, né? Se considerar uma pessoa negra, vem muito do que você vive. Eu passei realmente por situações de racismo, dentro até do meu núcleo familiar, de pessoas que falaram sobre o meu cabelo, porque eu tenho cabelo crespo, né, cabelo cacheado. Minha família não deixava o meu cabelo crescer, então eu cortava sempre muito curto. Eu realmente não conhecia o meu cabelo. E essa é a realidade de muitos homens, né? As meninas não, elas deixam o cabelo crescer, conhecem, sabem que tem um cabelo cacheado ou crespo, e os homens não. Por eu ter um cabelo considerado ruim, né, por muitas pessoas, meus pais faziam com que eu cortasse sempre o cabelo mais baixo. E aí foi na pré-adolescência e na adolescência que eu senti a vontade de deixar o cabelo crescer para saber como era. E aí, quando eu vi que ele era cacheado, comecei a cuidar dele, comecei a me valorizar e me empoderar como pessoa negra, e de entender que aquele era um traço da negritude, né? Eu tive um momento que eu alisei o cabelo, né, assim, eu alisei meio sem saber que ia alisar, porque eu achei, na verdade, o que eu sempre fazia no cabelo era para diminuir um pouco o volume dele. Só que em algum momento eu acabei alisando, sabe? Porque eu pensei, nossa, agora vai diminuir o volume de vez. E aí foi um momento que eu me comparava muito. Eu via muitas meninas com cabelo liso e achava muito lindo. E achava, nossa, é muito mais fácil de arrumar sendo cabelo liso, sabe? Assim, na minha cabeça, na época, era desse jeito. E aí, depois de um momento, eu pensei, não faz sentido, isso não é quem eu sou. Depois que eu comecei a passar pela transição, eu entendi como a minha expressão com o cabelo cacheado, ele fazia muito mais sentido do que com o cabelo liso. E aí eu pude quebrar esse preconceito que eu mesma tinha com o meu próprio cabelo. Há algumas maneiras de mascarar a negritude, como a questão que eu já falei da minha infância, de cortar o cabelo mais curto para não mostrar que era cacheado, é uma maneira de tentar se encaixar num padrão branco, da branquitude. Assim como as meninas, elas alisavam os cabelos, né, quando na infância, muitas passaram por esse processo de ter que alisar para se encaixar no padrão branco. Eu também passei por isso, mas eu fui descobrindo que eu não preciso estar dentro do padrão branco, né? Entender isso do cabelo, dos dentes, da cor da pele, faz você se empoderar. Eu acho que foi muito sobre esse processo de empoderamento que é constante, né? Porque a gente vive dentro desse padrão de beleza que ele é extremamente branco, seja no âmbito profissional, familiar, enfim, o que a gente vê na mídia. Eu sou da periferia, Zona Leste de São Paulo. Aqui eu já não estou na periferia, e isso já muda bastante como é o meu tratamento. Mas ainda assim, quando eu ocupo espaços de trabalho e tal, eu posso estar com a câmera no pescoço, uma luz na mão, para chá de imprensa, e teve um evento que o cara pediu para eu servir champanhe para ele. Então, assim, não interessa o quanto eu pareça a minha profissão. E eu faço jornalismo, né? Quero ser jornalista futuramente. Eu fui vendo jornalistas negras. A primeira, sempre eu lembro delas. A primeira foi Glória Maria, que me inspirou, na verdade, né?
E que aí eu acho que ela foi realmente uma fonte de inspiração para essa graduação de jornalismo que eu estou fazendo, né? E aí, não só ela, mas outras mulheres, né? E homens também, porque pessoas negras em geral, na verdade, quando eu fui vendo essas pessoas na televisão, quando eu fui vendo até mesmo na internet, né? Maquiadoras negras também, que eu aprendi bastante com elas sobre autoestima, sobre maquiagem, sobre cabelo também. Ter referenciais negros faz com que a gente se sinta menos pior e que pessoas passaram pelas mesmas coisas, e também essa questão do empoderamento não de uma forma piegas e da moda, mas de uma questão de que a gente existe e há muita importância nisso, e que não faz sentido ficar se vendo como feio já na nossa existência, que já é tão difícil. O racismo e o colorismo são faces de um mesmo problema, né? O colorismo ele está num nível, digamos assim, mais sofisticado, mais sutil, né? A gente quase não percebe, é uma sutileza que quase nos escapa, né? A gente vê, por exemplo, quando o policial está ali cometendo uma violência, a gente está vendo esse racismo estrutural muito visivelmente, né? A gente está vendo ali aquela coisa acontecer. Quando o segurança me segue numa loja, eu estou vendo a estrutura do racismo ali na minha frente, né? Quando eu vou para a universidade e percebo que o curso de medicina, por exemplo, tem a minoria de pessoas negras, a minoria muito evidente de pessoas negras, a gente está vendo ali a estrutura do racismo muito evidente na nossa frente, né? Mas no dia a dia, nas questões diárias, né, naquilo que a gente vai passando pela vida sem perceber, é que a gente vai dando conta que esse racismo, que é grandioso, que é uma estrutura potente e forte, precisa de mecanismos de operação mais simpáticos, né, que a gente não perceba tão facilmente. E aí o colorismo é um desses mecanismos, né, de fazer com que, primeiro, haja uma divisão. Quando você tem pessoas pretas de pele mais clara e pessoas pretas de pele mais escura, tem uma grande divisão já no próprio grupo. E aí isso já causa um enfraquecimento, né? Então, nesse momento em que eu estou disputando entre pessoas mais retintas e pessoas menos retintas, as outras questões importantes do racismo estão desobservadas, né? Então, o que é que a gente precisa entender? Que o colorismo é esse mecanismo mais sutil, mais delicado de operação do racismo estrutural. E aí a gente vai vendo isso nas questões do dia a dia. Os nossos relacionamentos, por exemplo. Eu me relaciono, quem são os meus amigos? As pessoas negras. Quem são os amigos das pessoas negras? Quem são os amigos das pessoas brancas? Com quem as pessoas brancas se casam? E com quem elas mantêm relacionamentos eventuais? Aí a gente hoje precisa entender que o caminho para vencer o racismo passa também por entendermos que essa violência racial operada pelo colorismo também é um lugar, um terreno de disputa que nós precisamos, enquanto pessoas negras, ocupar e desmantelar de um certo jeito. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. Carne mais barata do mercado é a carne. Dizem por aí